com o nosso pastor Anderson, em nome de Jesus, nesta noite. Amém. Mais uma vez, salve do povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Aleluia. Abra sua Bíblia, aonde a gente fez a leitura, e deixa ela aberta do seu colo. Convidar o meu amigo a entrar. Senta aqui perto do irmão Welton. É o calor? Tá certo. Amém. Então, seja bem-vindo, tá bom? Então vamos estar ministrando a palavra, aonde a gente fez a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, e do verso 8 em diante. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja, irmão, Jesus, ele conta três parábolas falando sobre os perdidos. Primeiro ele vai contar a parábola da ovelha perdida. Logo depois ele conta da dracma perdida. E depois ele conta a parábola do filho pródigo. Mas qual seria o motivo de Jesus querer mostrar que os pecadores têm valor? Qual seria o motivo de Jesus mostrar que Deus e os anjos estão mais preocupados com os que estão perdidos do que com os que estão salvos? Que eles estão mais preocupados dos que estão lá fora, longe do caminho, longe do aprisco, longe da presença, do que o que está aqui dentro, sendo alimentado, sendo cuidado, tendo um zelo do bom pastor. Chega cansado, sai fortalecido. Chega desanimado, sai animado. Chega triste, sai alegre. Chega sem esperança, sai com esperança. Às vezes chega se sentindo fraco, Jeová renova. Às vezes chega com vontade de desistir e Deus dá força para caminhar. Mas Jesus, ele deixou bem claro, quando ele vai contar essas três parábolas, que as ovelhas perdidas é motivo de festa quando ela volta. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque acredite vocês, irmãos, Jesus, ele foi perseguido. E quem mais perseguia Jesus eram os religiosos. Diga para o seu irmão: os maiores perseguidores são os religiosos. Quem entendeu, dá glória a Deus. Como assim? Os que mais perseguiam Jesus eram aqueles que viviam lendo os mandamentos, que viviam lendo as leis, que viviam lendo o Torá, o ensinamento de Moisés. E qual era o motivo da perseguição contra Jesus e o seu ministério? Simplesmente um motivo, o mesmo que fez Caim odiar Abel sem ter feito nada: a inveja, irmão. A inveja era o maior motivo deles. Eles procuravam em Jesus algum
algum erro para dizer: esse daí não é de Deus, aí não tem nada de Deus. E por mais que eles procuravam, eles não conseguiam. Oh glória! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Todos invejosos, inspirados pelo diabo, quanto mais procurarem te ferir, te derrubar, não vai conseguir, porque o maior está contigo. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmão, que aonde Jesus estava, era grande a multidão que o seguia. Porque Jesus, ele pregava para a multidão, e ele fazia uma diferença muito grande em meio aos pecadores, porque os pecadores viam nele compaixão. Diga assim comigo: compaixão, amor e alegria. Então Jesus não era carrancudo, da cara fechada. Ele era alegre, aleluia. Eles viam em Jesus alegria. Também viam em Jesus o que? Seriedade. Como era isso eu não sei. Jesus era sério, mas também era alegre. Jesus era certo, mas também não trazia tristeza e nem preocupação para ninguém. Então ele recebia os pecadores com alegria, com amor. Ele tinha deles compaixão. Pergunte para o seu irmão: você sabe o que é compaixão? A compaixão, irmão, é você se colocar no lugar do seu irmão. É você dizer assim: e se fosse eu ali? Oh glória, aleluia. Eu estou sentindo Jesus. Quem está sentindo da glória? Quem trouxe a adoração, dá mais uma glória para Ele. Ei! Quem tem medo da colheita é porque sabe o que plantou. Quando você vê alguém com medo de se encontrar com Deus, com medo do juízo final, com medo de ficar cara a cara com Deus, é porque essa pessoa sabe que está plantando coisas ruins. Tem medo da colheita. Pergunta para o seu irmão: tu tem medo da colheita? Quem tem medo da colheita sabe o que plantou, irmão. Mas quem planta coisa boa não tem medo da colheita, porque ele sabe que está semeando coisas boas. Eu estava por esses dias um pouco triste, um pouco angustiado, e eu ficava pelos cantos, não dormia direito, e eu ficava pensando: Deus, como é que pode isso? Como é que eu fui tapeado desse jeito? Como é que usaram de engano comigo, pelas minhas costas? Mas quando eu estava ali, o Espírito Santo falava no meu coração e dizia: meu servo, por que tu está assim? Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Eu fui me alegrando, porque uma coisa é certa, irmão: camarada pode ser apóstolo, bispo, anjo, arcanjo, pode ser diácono, auxiliar, presbítero, crente, quase crente, simpatizante, visitante, pode ser o que for, mas uma coisa é certa: a colheita é obrigatória. O semear é opcional, ou seja, você planta se quiser, sim ou não? Mas o colher, esse Deus vai fazer colher. E o que é que eu estou querendo dizer com isso?
Eu estou falando da dracma perdida, das ovelhas perdidas, do filho pródigo. E eu estou falando que Jesus era perseguido por aqueles senhores doutores da lei. Mas por que eu estou falando de colheita e de semeadura? Porque Jesus era diferente com os pecadores. Quem está entendendo, diga aleluia. Jesus, ele sabia que eles estavam perdidos. E Jesus estava querendo mostrar para aqueles que se sentem salvos, para aqueles que, se pudesse, porque tem gente que é assim, se pudesse dizia, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse é de Deus, esse é do diabo. E Jesus estava querendo mostrar para esses doutores religiosos, senhores da lei, que a preocupação do céu é com os pecadores. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Então como é que eu vou saber, irmão, se aquele profeta é de Deus, se aquela profetisa é de Deus? Deixa eu ver o fruto dele. Se o fruto dele é as almas perdidas, se o fruto dele é o evangelho da salvação, é o evangelho do reino, é aqueles que estão afastados, então eu tenho a convicção que Deus está ali. Mas quando o profeta só fala de dinheiro, só fala de divisão, só fala de separação, fala mal de crente, mal do pastor, mal de liderança, tira dali, tira daqui, ali não tem nada de Deus, irmão. Porque Jesus está preocupado com as ovelhas com as ovelhas Jesus conta a parábola, quem está com a Bíblia aberta acompanha comigo, da dracma perdida, e o Espírito Santo me dá uma revelação tremenda aqui, quando ele diz assim: ou qual é a mulher que tendo dracma, que se perdeu, não acende a candeia e varre a casa? Diga comigo, varre a casa. Eu estava orando, irmão, quando o Espírito Santo falou comigo e disse: meu servo, tem muita dracma que está perdida dentro da casa. Quem está entendendo, diga glória. Ou seja, tem muito vaso encostado, tem muito talento abandonado, tem muito irmão que tem o dom de louvar, mas ninguém dá mais um crédito, ninguém dá mais uma oportunidade. Está morrendo dentro da casa, morrendo, sendo esquecido, vaso quebrado, rachado, abandonado. Mas Jesus está usando a minha boca para te dizer: ei, eu vou acender a luz, vou varrer a casa, e aqueles que estão perdidos eu vou trazer de volta. Quem está sentindo Jesus, quem está entendendo que Ele é o dono da igreja, é o dono da obra. E às vezes a gente não entende, irmão, quando passa um vento na igreja. Diga para o seu irmão: o dono da casa limpa a casa, varre a casa e faz como ele quer. Eita glória. O Espírito Santo deu uma revelação tremenda e disse: meu filho, de vez em quando eu dou uma limpeza na casa. Eita glória. Isso é para quem está no Espírito que entende, irmão. Quem é espiritual discerne tudo e não é discernido. De vez em quando, papai do céu acende a candeia. Ei, tem sujeira que só aparece quando a candeia é acesa. Ou seja, quando o fogo desce, a revelação desce. Deus começa a revelar o oculto e o escondido, revelar aquilo que está debaixo do pano, aquilo que é feito nas escondidas, aquilo que é feito lá nas reuniões secretas. De vez em quando o papai revela. Ei. E quando ele revela, irmão,
todo espírito de falsidade, de engano, de mentira. Eita glória! Está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada: no meu meio não haverá falsidade, mentira, engano. Aquele que usa de engano não congregará na congregação dos santos. De vez em quando papai conhece o coração, revela o oculto, passa a vassoura e tira todo o espírito de engano. E usa de, sabe aquele famoso leva e traz? Pega daqui, leva dali e coloca um irmão contra o outro e fica de longe olhando o fogo pegar e dando risada. Mas quem semeia, ele colhe. A semeadura é opcional. Você planta o que quiser, mas tem uma coisa: a colheita é obrigatória. Pode querer fugir, pode querer tapear, pode querer enganar, pode fazer teatro, pode dar uma ditadinha de coitado, de vítima, mas ninguém esconde aos olhos do Eterno. Ninguém esconde. Eita! Ô glória! Fiquei com vontade de dar glória aqui. Quem ficou com vontade de dar uma glória para Jesus? Eita! Por isso, irmão, que a gente tem que entender que de vez em quando ele faz uma limpeza. Diga para o seu irmão: de vez em quando ele faz uma limpeza. E sabe por que ele faz uma limpeza? Porque ele está vendo uma dracma, joia, preciosa, valorosa. Tu tem valor, vaso. Talvez alguém te feriu, eita grande. Talvez alguém te desvalorizou. Talvez alguém quis te magoar. Talvez alguém te chutou e disse: tu não vale nada. Mas papai do céu está dizendo: tu tem valor. Tu é uma dracma na minha mão. Não toca, porque esse vaso tem valor para mim. E pode querer usar de engano, irmão, para querer esconder os talentos que Deus te deu. Mas não vai esconder, sabe por quê? Porque Ele acende a candeia. Aleluia. Ei, escuta isso aqui, irmão. Faz a limpeza, e aquele que estava perdido é encontrado. Oh glória! Diga para o seu irmão: Jesus te encontrou. Dracma. Jesus te viu. Aleluia. Infelizmente, irmão, dentro da casa, dentro da igreja, mas estava perdido. Mas papai do céu foi lá. Eita. Disse: ninguém está vendo aquela dracma, mas ali tem valor. Só basta uma oportunidade. Ninguém quer dar, mas eu vou fazer um vento. Vou tirar de cima, colocar embaixo, pegar embaixo, colocar em cima. Vou passar a vassoura santa e a dracma vai ser encontrada. Irmão, quem pode entender o trabalhar de Deus, irmão? A Bíblia nos diz que a igreja crescia e prosperava, mas tinha uma ordem de Jesus, e a ordem de Jesus era ir por todo mundo e pregar a toda criatura. Mas eles só estavam ali primeiro em Jerusalém, eles só estavam ali em Jerusalém. Aí que foi que Deus permitiu? Deus permitiu a perseguição. Começaram a perseguir a igreja, mataram o pastor Tiago, prenderam Pedro, e começou a perseguição. Começou por ali, apedrejaram Estevão. Aí quando começou a perseguição, aí começou um correndo para ali, outro correndo para cá, e houve um camarada chamado de Filipe. Esse Filipe chegou
chega sozinho na cidade de Samaria, por causa da perseguição, Jesus soprou um vento, e aquela dracma que ninguém estava vendo, aquele talento que ninguém via, aquele que tinha chamada, mas ninguém acreditava, Jeová criou situação, e quando ele chegou lá em Samaria, sozinho, ele ganhou Samaria para Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Levante a sua mão para você receber. Às vezes Deus permite vento, permite perseguição, permite calúnia, não é para te ferir, não é para te matar, é porque no meio disso, Deus vai mostrar o valor que você tem, Deus vai mostrar que você é vaso escolhido, Deus vai mostrar que tu é joia, Deus vai mostrar os teus talentos. No meio da perseguição, Deus te dará o crescimento. Oh, glória! Grande! Aleluia! Aleluia! Ei, Jesus sabe todas as coisas. Como diz aqueles antigos que moram lá do sítio, aqueles velhinhos que diz assim: olha meu filho, Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que fala. Diga para o seu irmão: sossega, Deus está trabalhando. Quem está entendendo da glória a Deus? Não, quem pode dar outra glória para Jesus? Ô irmão, tem coisas que vêm por bem. Eu conheço a história de um irmão que esse irmão, ele estava num processo na vida dele, ele não sabia a decisão que tomar. Aí a tia desse irmão ficou doente e ele teve que ir para o hospital na ligeireza para ficar com sua tia. E quando ele chegou lá, o que estava escondido foi revelado. Aí ele ficou chorando, triste, não entendeu. Mas lá na frente Deus preparou coisa melhor para ele. Oh glória! Ei, eu vou repetir de novo. Deus no meio da tempestade está trabalhando ao teu favor. Às vezes a gente não entende porque o vento, porque a tempestade, porque isso, porque eu estou passando por isso, não entende. Mas é o dono da casa fazendo a limpeza na casa, é ele tirando a sujeira, é ele limpando o vaso. E às vezes a gente não entende, mas é ele tratando. Nós somos templo e morada dele, e de vez em quando ele faz uma limpeza, de vez em quando ele trata, e quando ele trata às vezes dói, mas tem uma coisa: quando ele encontra, é motivo de alegria, é motivo de festa, é motivo de comemoração. Talvez hoje você não está entendendo, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo para te dizer: lá na frente você vai entender e vai agradecer a Deus. Quem pode dar uma glória aqui? Nem Samuel deu ali para Jesus. Às vezes a gente às vezes Jeová quer libertar alguém que está passando no processo de libertação e não entende por que tanta prova, tanta luta, e diz: que negócio é esse, papai? É eu te modelando o vaso, é eu te quebrando o vaso para te limpar, tirar a sujeira, para depois eu te usar. Quem pode levantar a mão para dar glória para quem merece glória? Segure a mão em cima, manda glória para Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ei! Logo quando eu me converti ao Evangelho, irmão, com 2 semanas depois eu fui para o ciclo de oração. Entrei lá atrás, no ciclo de oração, dentro do presídio.
lá na cidade de Abreu e Lima, onde eu fui nascido e criado. As igrejas lá é dentro dos presídios. Aí os crentes entram para dentro do presídio para cultuar lá dentro. E eu fui. Acaba disse, tu não tem medo não, dá uma rebelião lá, tu tá lá dentro. Eu digo que seja o que Jesus quiser. Meu coração está queimando, eu vou. E fui por 5 da oração, lá dentro do presídio, cultuar com os presos. Sentei lá atrás, fiquei lá atrás, quietinho. A dirigente do 5 da oração olhou para mim e disse, ei, Jó, você que está aí atrás. Aí eu olhei para trás e disse, não olhe para trás, não, é você. Eu disse, é você. Jesus está mandando você se afastar daquelas amizades, porque Ele tem uma nova amizade para você. Mas é um vaso teimoso, né, irmão? Novo convertido. Não quis me afastar. Eu ainda... Porque, irmão, não é que a gente vai deixar de ser amigo, mas não dá mais. Não dá mais. O que é que tem um crente ir para um pagode? Diz, mamãe lá, todo mundo fica dançando pagode, tomando cachaça e tomando guaraná. Que é isso, irmão? Se Jesus te chamou para ter uma vida nova, então tenha vida nova. Não cai nessa conversa do diabo não, porque o diabo ele trabalha com um ditado. Sabe qual é o ditado do diabo? Pode ser pastor, bispo, pode ser arcanjo, querubim, o que for, ele não tem medo. Ele não teve medo de enfrentar a Deus. Quanto mais a gente, irmão, comedor de arroz e feijão. Sabe qual é o ditado do diabo? A pedra pode ser enorme, ele não tem medo. O ditado dele é: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o ditado dele. Ele não desistiu com Jesus, que mais com a gente. Então ele sempre quer o quê? Uma oportunidade. Mas eu não dei ouvido ao recado de Deus. Continuei nas amizades. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E eu fui furado. Caí, irmão. Quando eu estava lá caído, afastado, passou uns irmãozinhos. Aqui a gente não vê isso não, mas no centro do Recife a gente vê isso, muito isso. Meia-noite, os irmãozinhos passam entregando literatura. Estava eu lá, vaso quebrado, caído. No meio da roda chorando, o que foi que eu fiz? Deixei Jesus. Ai, que besteira eu fiz. Os irmãozinhos, meia-noite, passou entregando literatura. Quando o irmãozinho me entregou a literatura, ele não falou nada. Mas quando eu peguei na literatura, ela veio ungida. Eu comecei a chorar. Chorei, a lágrima caía. Ele olhou para mim e disse: irmão, Jesus te ama. Ele não desistiu de você. Oh glória. Diga para o seu irmão: Jesus não desiste de você. Diga para ele: ele limpa a casa só por causa de você. Quem entendeu da glória a Deus. Resumindo, irmão, eu me voltei para Jesus. Mas quando eu me voltei para Jesus, eu me afastei das amizades. E eu posso dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Oh glória. Então eu encerro nessa noite dizendo para você que o dono das ovelhas não está preocupado com o que o mundo lá fora fala. Ele não está preocupado se vai ser criticado. Porque muitos diziam para Jesus: esse Jesus tem nada de Deus, ele come e bebe com os pecadores. E Jesus dizia: o que é, e quem precisa de médico? Os sãos ou os enfermos? Quem precisa de médico é os enfermos. Agora tem alguns irmãos que não entendem. Dizem: ah, mas Jesus comia e bebia com os pecadores, então eu vou lá para a roda do samba, vou comer e beber lá. Cuidado, irmão, tu vai cair,
vai ser envergonhado, porque tu não é Jesus não. Jesus, ele salva, cura, batiza, perdoa, liberta, pega o inimigo, derruba pelo chifre, pisa na cabeça dele. Jesus tem esse poder. Eu não, eu só posso dizer: tem misericórdia de mim, Jesus, porque eu sou dependente de ti. Amém? Quem pode dar salva de palmas para Jesus?